Hoje vou contar as travessuras de Pedro Coelho, de Beatriz Potter, tradução e adaptação Miguel Falabella e ilustrações de Bill Borges. Era uma vez 4 coelhinhos, que eram também irmãos, Lenga-Lenga, João Molenga, Pedro Coelho e Algodão. Moravam com a mãe numa toca muito bem cavada num banco de areia, logo abaixo da raiz de um grande pinheiro. Um belo dia, logo cedo, Mamãe Coelho disse aos filhos: escutem com atenção. Vocês podem sair para brincar no campo e podem passear pela estrada, mas não podem entrar no terreno do velho Gregório. Seu pai sofreu um terrível acidente na casa daquele homem. Entrou no jardim assim, desavisado, e a esposa do velho o colocou num ensopado. Os pequenos arregalaram os olhos. Portanto, podem brincar, mas não se metam em confusão. Preciso sair, mas não vou me demorar. Mamãe Coelho, com sua cesta e seu guarda-chuva, foi às compras na padaria. Ela comprou um lindo pão integral, que tinha acabado de sair do forno e cheirava muito bem. Comprou 4 bolinhos de frutas também. Lenga-Lenga, João Molenga e Algodão, que eram coelhinhos obedientes, foram passear pela estrada para colher amoras. Mas Pedro Coelho, muito travesso, correu imediatamente para o jardim do velho Gregório e se espremeu para passar por baixo do portão. Pedro Coelho fez logo um lanche na horta proibida. Comeu vários pés de alface, algumas vagens e, não satisfeito ainda, devorou 2 ou 3 rabanetes. Logo o guloso estava se sentindo mal, de barriga estufada de tanta pressão. Então foi procurar salsinha para cuidar da indigestão. Mas atrás da plantação de pepinos, que balançavam numa treliça, Pedro Coelho deu de cara com o velho Gregório. O velho estava abaixado, de joelhos, plantando um canteiro de repolhos. Assim que viu Pedro Coelho, deu um salto, ergueu o ancinho na mão e gritou: eu te pego, seu ladrão, eu te pego. Pedro Coelho levou um susto tão grande que ficou desorientado. Correu para todos os lados, sem saber para onde ir, pois tinha esquecido onde ficava o portão. Perdeu um sapato no meio dos repolhos e o outro ficou no meio das batatas. Depois que ficou descalço, Pedro Coelho resolveu correr usando as 4 patas, pois assim corria mais depressa. Ele teria conseguido escapar se não tivesse ficado preso numa rede de groselhas perfumadas. Pedro Coelho estava usando uma jaqueta nova. Era azul, com grandes botões de metal, e foram os botões que ficaram presos na rede. Ai, eu estou perdido! Pedro Coelho começou a chorar. Seus soluços eram tão altos que foram ouvidos por um bando de pardais que voaram até ele e o incentivaram a não desistir. O velho Gregório, que apanhara uma peneira e pretendia prender Pedro Coelho embaixo dela, estava cada vez mais próximo do coelhinho. Na última hora, Pedro Coelho abandonou a jaqueta e conseguiu fugir para um antigo barracão que havia no fundo do quintal e onde o velho Gregório guardava suas ferramentas. Pedro Coelho pulou para dentro de uma lata, que teria sido o esconderijo perfeito se não estivesse cheia de água. O velho Gregório tinha certeza de que o coelho havia corrido para o barracão. Talvez estivesse escondido embaixo de algum vaso de flor. Então o velho começou a examinar um por um. Dentro da lata, todo molhado, Pedro Coelho espirrou: Atchim! Atchim! Foi o que bastou para que o velho Gregório começasse a persegui-lo outra vez. Ele tentou pisar no coelho, que foi mais rápido e pulou pela janela, caindo em cima de umas plantas que ficaram bem amassadas. A janela era pequena demais para que o velho pulasse atrás dele. E o homem também já estava cansado de correr atrás do coelho. Então, desistiu e voltou ao trabalho. O coelho sentou-se num canto para recuperar o fôlego. Estava apavorado, molhado, tremendo de medo e de frio. E o pior é que não tinha ideia de onde ficava a saída. Depois de se acalmar, começou a explorar o lugar. Um pulinho aqui, outro pulinho ali, para se localizar. Encontrou uma porta, mas estava trancada e não havia espaço suficiente para que um coelhinho gorducho se espremesse por baixo dela.
Um velho camundongo entrava e saía correndo pela soleira de pedra, carregando ervilhas e feijões para sua família na floresta. Pedro Coelho perguntou a ele qual o caminho para o portão, mas como estava com um grão de ervilha tão grande na boca, o camundongo não conseguiu responder, apenas balançou a cabeça e Pedro Coelho começou a chorar. Pedro Coelho então tentou encontrar o caminho atravessando o jardim em linha reta, mas foi ficando cada vez mais perdido. Acabou encontrando um lago, onde o velho Gregório apanhava água. Havia um gato branco olhando para os peixes dourados que nadavam no laguinho. O gato estava imóvel, quieto, muito quieto. Só a ponta de sua cauda se mexia de vez em quando, como se fosse uma cobra escondida na grama. Pedro Coelho achou melhor passar depressa sem falar com ele, pois o seu primo, o coelhinho Benjamin, já tinha lhe contado histórias assustadoras sobre gatos. Pedro Coelho voltou para o barracão, mas de repente, bem perto dele, ouviu o barulho de uma enxada. Arranha, cavouca, remexe, arranha. O coelhinho correu para baixo dos arbustos, mas como nada aconteceu, achou melhor subir em cima de um carrinho de mão para poder ver melhor onde estava. A primeira coisa que Pedro viu foi o velho Gregório arando a terra para plantar cebolas. Ele estava de costas para Pedro, e logo atrás do homem estava o portão. Pedro desceu silenciosamente do carrinho de mão e começou a correr o mais rápido que era capaz por entre os canteiros de morangos. O velho Gregório viu Pedro correndo, mas o coelho não se importou. Deslizou por baixo do portão e finalmente se sentiu seguro, de volta à floresta, do lado de fora do jardim. O velho Gregório apanhou a jaqueta azul e os sapatos que o coelhinho deixara para trás e os vestiu num espantalho para afugentar os pássaros comedores de grãos. Pedro Coelho não parou de correr até chegar de volta à sua casa, embaixo da raiz do grande pinheiro. Ele estava tão cansado que caiu na areia fresca e macia do chão de sua toca e fechou os olhos. A mamãe Coelho estava ocupada cozinhando. Ela se perguntou: o que Pedro Coelho teria feito com as suas roupas? Já era a segunda vez em apenas 2 semanas que o coelhinho voltava para casa sem jaqueta e sem sapatos. A verdade é que Pedro Coelho não estava se sentindo nada bem depois daquela aventura. Tinha comido demais e tinha corrido demais. À noite, mamãe Coelho o colocou na cama, fez um chá de camomila e deu-lhe um pouco para beber. Foi só esse o jantar do coelhinho, enquanto Lenga-Lenga, João Molenga e Algodão tomaram leite morno com bolinhos. E Pedro Coelho aprendeu uma lição. Quando a mamãe diz não faça alguma coisa porque é perigoso, ela sabe do que está falando. Obedeça a mamãe, ela só quer o melhor para você. E se você gostou dessa historinha, se inscreva no canal, curta os vídeos, compartilhe com seus amigos e não esqueça de ativar o sininho das notificações.